tarde a todas. Atenção, público presente. Atenção, vereadores e vereadoras, para a chamada. Alex, da Academia. Aloysio Pinheiro, vereador presente. Doutor André Sacco. Doutor André Sacco, vereador presente. Doutor Andréa Capriotti, vereadora presente. Vereador Toniolo, vereador presente. Batista Comunidade, vereador presente. Dinei Simão. Cláudio, da Locadora. De Paula, vereador presente. Jair Assaf. Josias da Juco. Doutora Karen Gaspar, na presidência. Professora Mazé, na secretaria. Professor Mário Luiz, vereador presente. Maluco Beleza. Branco. Rogério Silva, vereador presente. Rogério Lins, vereador presente. Sebastião Bognar. Valdir Roque, vereador presente. Valdomiro Ventura, vereador presente. Atenção para a segunda chamada. Alex, da Academia. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio, da Locadora. Jair Assaf. Maluco Beleza, vereador presente. Branco, vereador presente. Sebastião Bognar, vereador presente. Senhora Presidenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vereadores responderam à chamada. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Questão de ordem, vereador. Minha cara presidente, minha caríssima secretária, hoje me parece, meus caros vereadores, que é um dia de maior gentileza nesta casa. Nós temos a presidência a vereadora Karen Gaspar, na secretaria a vereadora Maria Josefa Varão. E a gente sabe que um mundo com mais gentilezas é um mundo melhor. Então, a gente espera que o bom entendimento do plenário, nas nossas discussões, transcorram com a urbanidade que sempre nós tivemos e que hoje a gente consiga ser comandado, né, pelas duas senhoras, aqui, uma na presidência, a doutora Karen Gaspar, e a secretária, a vereadora Maria Josefa Ravadão. Parabéns. Obrigada, vereador. Conto com a colaboração de todos para a gente ter realmente uma sessão bem tranquila e harmoniosa. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da matéria do expediente. Matéria do expediente, as seguintes indicações dos vereadores e vereadoras. Do vereador Maluco Beleza, indicação de número 962, indica serviços de revitalização e limpeza na Praça Mário Messias. Do vereador Rogério Lins, indicação de número 967, indica serviços de capinagem e limpeza na creche Giuseppe Bersani Michelin e na rua próxima, Avelino Montei. Do vereador Josias da Juco, indicação de número 970 de 2015, indica seja garantido ao idoso o livre e gratuito estacionamento em qualquer vaga da Zona Azul do município. Da vereadora Karen Gaspar, indicação 971,
indica troca da tampa de Boca de Lobo, situada à rua da estação, esquina da empresa White Martins, no canteiro central. Do vereador Antônio Aparecido Toniolo, indicação de número 972, indica serviço de capinagem e limpeza geral na extensão das calçadas da rua Kenkichi Shimomoto, Jardim de Abril e Jardim Belmonte. Da vereadora Andréa Capriotti, indicação 977, indica limpeza e capinagem do terreno, que faz fundos com a UBS Maria Girardi Cury, na rua Teófilo Munhoz Vaqueiro, no Jardim Novo Osasco. Do vereador Aloísio Pinheiro, indicação de número 981, indica instalação de faixa de pedestre em X nos cruzamentos das avenidas Salem Bechara, Autonomistas e Primativa Bianco, no centro de Osasco. Do vereador Valdir Roque, indicação 983, serviço de roçagem, limpeza e manutenção permanente nos cemitérios de Santo Antônio, Bela Vista e Parque dos Girassóis. Dessa vereadora, professora Mazefa Varão, indicação de número 986, serviço de canalização do espaço entre as Boca de Lobos e o córrego da rua Sancho Lucas Gomes, no Jardim Iguaçu, Osasco, em toda a sua extensão. Do vereador Valdomiro Ventura, indicação 988, retirada de entulho na rua Opala, em frente ao número 68, Jardim Mutinga, Osasco. Do vereador De Paula, indicação de número 993, indica serviço de limpeza de Boca de Lobo em todas as ruas do Jardim Padroeira, Osasco. Do vereador Maluco Beleza, indica serviço de tapa-buracos na rua Michael Calimim, Jardim Bela Vista. Do vereador Dinei Simão, indicação 1003, indica serviço de tapa-buraco na rua Campo Grande, em frente ao número 630, Jardim Padroeira, Osasco. Do vereador Rogério Lins, indica serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua José Antônio Augusto, Vila Pestana. Do vereador Branco, indicação de número 1013, bonito número, vereador. Serviço de tapa-buraco na rua Isaías Vieira, em frente ao número 101, Munhoz Júnior. Eram essas as indicações, senhora presidenta. Obrigada. Eu solicito à secretária que proceda a chamada para a discussão e votações das matérias do expediente. Atenção, senhores vereadores e senhoras vereadoras, para a chamada. Alex da Academia. Aloísio Pinheiro. Doutor André Saco, vereador presente. Doutora Andréa Capriotti, vereadora presente. Vereador Toniolo, presente. Batista Comunidade.
Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora. De Paula, vereador presente. Jair Assaf. Josias da Juco. Doutora Karen Gaspar na presidência. Professora Mazer na secretaria. Professor Mário Luiz, vereador presente. Maluco Beleza, presente aqui do meu lado. Branco, vereador presente. Rogério Silva, vereador presente. Rogério Lins, vereador presente. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roque, vereador presente. Valdomiro Ventura, vereador presente. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda chamada. Alex da Academia. Aloísio Pinheiro, vereador presente. Batista Comunidade. Cláudio da Locadora, vereador presente. Jair Assaf. Josias da Juco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 vereadores responderam à chamada, senhora presidenta. Obrigada, vereadora. Havendo o número regimental, daremos início à votação e discussão da matéria do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Gostaria que fosse incluído na discussão das matérias do expediente um requerimento que nós apresentamos, solicitando ao Executivo o motivo do encerramento das atividades do mercado municipal Iraco e Amato, na Zona Norte. E, dentre os motivos que nós perguntamos, se o próprio é municipal, qual será a atividade exercida naquele próprio. E também, minha cara presidente, além de pedir a inclusão desse requerimento, nós fizemos esse requerimento no dia 24. O sistema de informação na Câmara Municipal está caótico. As reclamações são várias dos senhores cidadãos da nossa cidade que procuram informar-se da pauta da Câmara Municipal, dos jornalistas aqui presentes que não conseguem ter acesso à internet, as dificuldades por que passa a assessoria da Câmara Municipal, que tem se esforçado em muito para fazer a pauta das sessões e que não estão conseguindo. Então, aqui o nosso requerimento ainda não tem número, mas peço a Vossa Excelência a inclusão do meu requerimento para que seja discutido na tarde de hoje. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Para informar aqui a todo mundo, a assessoria acabou de me informar que está tendo realmente uma troca aqui de todo o equipamento. E essa semana vai ser um pouquinho complicado, mas para o melhor desenvolvimento da casa, essa melhoria que está sendo feita. Quanto ao pedido do requerimento, está em votação o pedido de inclusão do requerimento em pauta. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Gostaria que Vossa Excelência incluísse em votação um requerimento de minha autoria, que requer à mesa, ouvido o plenário na forma regimental, que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, para que nos informe em relação à Secretaria de Saúde do município de Osasco. Está em inclusão, em votação, o pedido de requerimento do vereador De Paula. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a inclusão. Questão de ordem, senhor presidente, em exercício. Questão de ordem, vereador. Queria que fosse incluído na pauta de votação a moção de pesares para a família da senhora Ivani Ribeiro de Souza Barbosa, a esposa de um companheiro nosso que tinha o nome de Maguila. Está em votação o pedido de inclusão da moção do vereador Valdir Roque. Não havendo os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão da moção do vereador Valdir Roque. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador. Que
fosse colocada a apreciação desse plenário, a moção de minha autoria, moção de pesar à família do senhor José Vieira Ferreira, polaco, que era professor de teatro aqui da nossa cidade, e também, no momento oportuno, eu queria que fosse respeitado 1 minuto de silêncio. Está em votação o pedido de inclusão da moção do vereador Branco. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão da moção do vereador Branco. Solicito à nobre secretária que proceda à leitura do primeiro item. Então, primeiro item do requerimento, senhora presidenta. Requerimento de número 1 de 2015, de André Saco Júnior, requer informações sobre a tramitação do processo da operação consorciada Tietê 2, no que se refere à construção do prédio da Prefeitura do município de Osasco e da Câmara Municipal de Osasco. Em discussão, o requerimento número 1 de 2015 do vereador Dr. André Saco Júnior. Questão de ordem, nobre presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, será incluído na ordem do dia. Próximo item, vereadora. Próximo item é o requerimento a ser numerado pelas razões já explicadas pela presidência. Não, aqui é requerimento. Requerimento. Não. Perdão. Tá bem. Então, moção de número 20, de Rogério Silva, apresenta a moção de pesar pelo falecimento do missionário Davi Martins Miranda, ocorrido no dia 21 de fevereiro próximo passado. Está em discussão a moção número 20 de 2015 do vereador Rogério Silva. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção número 20 de 2015. A segunda moção é de minha autoria. Apresenta a moção de pesar pelo falecimento de Tomi Otaki. Está em discussão a moção número 21 de 2015 da vereadora professora Mazé Favarão. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereadora. Para discutir? Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Você viu só? Público presente, os que nos assistem pela TV Câmara, pela internet. Eu pedi para discutir a moção, porque frequentemente, pelas exigências da vida, pelas nossas demandas mais imediatas, nós não damos o devido valor à arte, à cultura, como elemento constitutivo da nossa personalidade, da nossa cidadania, da nossa integridade. Até porque a arte acaba assumindo um valor financeiro muito grande que afasta pessoas comuns da sua posse, da sua propriedade. A gente ouve falar de leilão de quadros, né, de $1.000, não sei quantos $1.000, milhões de reais e tal, e isso nos assusta. Quer dizer, nós que recebemos um salário, né, mais condizente, que recebemos um salário menor, não temos acesso a essa arte. Bom, a Tomi Otaki achava que a gente tinha que ter acesso à arte. Então, muita da arte da Tomi, que nasceu no Japão, que até os 39 anos era apenas uma dona de casa e só começa a pintar a partir dos seus filhos terem se formado, inclusive o arquiteto Rui Otaki, que é o autor do projeto arquitetônico dos 2 céus da nossa cidade, o Zilda Arnes na Zona Norte e o Saramago aqui. Aí ela começa a pintar, portanto, quando seus filhos já estão formados. E busca na sua pintura a delicadeza da forma, a potência das cores.
E essa arte está visível. Por exemplo, no Largo da Memória, no Anhangabaú, Ladeira da Memória, se a senhora puder pedir que seja câmera, focado aqui. por favor. TV Se conseguir câmera. focar a imagem. Na Ladeira da Memória, que eu também não sei se todo mundo sabe por que se chama Ladeira da Memória, mas era onde os escravos eram comercializados e era o último momento onde famílias inteiras eram desfeitas, tem essa pintura na empena de um prédio. Tá? Isso é uma obra de arte. Pode não parecer, né, vereadora Luiz, mas é. Tá? É do ano de 84. Esta outra aqui, que fica lá na 23 de maio, que é o monumento à imigração japonesa, de 88, que a gente passa lá e fica tentando entender, porque tem toda uma pesquisa, tem toda uma história. Nós, em Osasco, temos também muita arte, muito monumento que nós também não entendemos. Tem este aqui, também muito bonito, que é na Estação Berrini, que é de 2000. Tá certo? É um monumento também. E vejam as curvas, vejam as cores. Este aqui, que eu acho uma belezura, não sei o que vocês acham, tá? Mas é a hélice no aeroporto Franco Montoro. Tá? A escultura de 100 anos no aeroporto de Cumbica, tá? Que é uma hélice. Também é a migração japonesa, mas é uma hélice. Olha, na minha opinião, a belezura disso aqui. Tá? E aí tem mais. Tem a escultura em gesso, tá, do auditório de Ibirapuera, muito bonita. Tem a tapeçaria, que infelizmente foi queimada. Enfim, há vários aqui. São inúmeras, coisas muito bonitas, tal. Né? E aí, isso mostra que a Tomi Otaki tinha uma preocupação em democratizar a arte, em socializar a arte. E uma arte que respeitasse não apenas a cultura dela, que é uma cultura europeia, japonesa, de fato, não é nem europeia, vou corrigir, é oriental, de muita cor, de muito brilho e da delicadeza. Ela não tinha traços secos, ela tinha a delicadeza do gesto, a delicadeza do acolhimento. Então, mais do que reverenciar a Tomi Otaki, eu acho que a gente reverencia a vanguardista que ela foi, uma mulher que começa a pintar com 39 anos e que se pintou a vida inteira. Pintou até pouco tempo, morreu com 101 anos. Mas, mais do que isso, a sua disposição de fazer uma arte, já estou encerrando, presidenta, de fazer uma arte que fosse pública, uma arte que qualquer uma de nós, pode ver nos espaços públicos. E aí, para encerrar, eu queria dizer que em Osasco nós também temos isso. Tá? Que talvez a gente até possa potencializar. Tem um monumento em frente, praticamente em frente à Policlínica da Zona Norte, que, na minha opinião, é um monumento a Sísifo, o mito de Sísifo. Tem, embaixo do nosso pontilhão do Largo de Osasco, tem Dom Quixote e Sancho Panza. Aqui embaixo do nosso viaduto, aquela escultura linda, aquelas esculturas que falam da luta emancipacionista. Então, a arte tem que ser democratizada, a arte tem que estar acessível ao povo, porque é gostando do bom, gostando do belo, que nós teremos uma cidade boa e bela, um estado e um país que defende o bom e o belo para todos. Por isso, eu peço a homenagem a Tomi Otaki e a toda a vanguarda que ela representou na democratização da arte. Obrigada, vereadora. Continua em discussão a moção número 21 de 2015 da vereadora professora Mazé Favarão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Solicito à secretária que proceda à leitura do próximo item. Vai para o requerimento. Então, próximo item é o requerimento a ser numerado pelas razões já explicadas pela presidência, do vereador André Sacco, que requer à mesa, observadas as formalidades regimentais, seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo,
solicitando as seguintes informações. Qual o motivo do encerramento das atividades do Mercado Municipal Iraco Yamato, Zona Norte, cito a Rua Duque Ellington, 390, Jardim Baronesa? Em se tratando de próprio municipal, qual será a utilização do referido espaço? Está em discussão o requerimento de 2015 do vereador Dr. André Sacco, a respeito das atividades do Mercado Municipal da Zona Norte, cito a Rua Duque Ellington 390, e em se tratando de próprio municipal, qual será a utilização do referido espaço? Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento. Próximo item, por favor, vereadora. Requerimento de número a ser estabelecido pelas razões também já explicadas, do vereador De Paula, requer à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ofício ao prefeito municipal para que nos informe em relação à Secretaria de Saúde do município de Osasco. Quantos profissionais existentes hoje na especialidade de oftalmologia? Qual o tempo de espera para se conseguir uma consulta? Qual o critério usado para a marcação de exame? Qual o número de pacientes em fila de espera hoje? Está em discussão o requerimento de 2015 do vereador De Paula. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador De Paula. Próximo item, moção de pesar à família da senhora Ivani Ribeiro da Silva Barbosa pelo seu falecimento ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2015, moção de autoria do vereador Valdir Roque. Está em discussão a moção do vereador Valdir Roque. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Próximo item, moção de pesar à família do senhor José Vieira Ferreira, o nosso queridíssimo professor de teatro polaco, pelo seu falecimento no dia 14 de fevereiro de 2015, de autoria do vereador Branco. Está em votação? Está em discussão a moção do vereador Branco. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Senhora presidente, para discutir a moção. 5 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, funcionários dessa casa, eu não poderia deixar passar em branco, né, falar desse grande artista que nossa cidade perde, que foi o polaco, que tanto batalhou, que tanto fez por nossa cidade, por nossas crianças e pelos artistas também. Eu tive muito próximo do polaco nesses últimos 3 anos, quando nós fizemos um projeto, e pedi para ele que a gente levasse aulas de teatro para as comunidades da Zona Norte, onde é muito carente de chegar essas culturas, essas artes, e ele prontamente se Então, ele deixa um legado muito, muito importante para essas crianças e para todos nós. Que quando se tem a oportunidade, você consegue. E ele mostrou isso, levou para aquela comunidade da Zona Norte, crianças que nunca tinham tido uma aula de teatro, nunca tinham ido a um teatro, mas que eram possíveis, sim, fazer aula e demonstrar que também eram capazes. Não independente da sua classe social, da sua cor, da sua raça, mas que precisavam apenas de uma pessoa para dar essa oportunidade. E o Polaco Ferreira fez isso por muitos jovens e muitas crianças da Zona Norte. Então,
a todos os familiares. Eu queria deixar aqui a minha homenagem a esse grande guerreiro. Eu fico feliz que eu pude agradecer isso em vida para ele, agradecer por tudo que ele fez por essas crianças e agradecer. E também deixou aí a sua luta, uns projetos que a gente entrou aqui em favor dos artistas. Então, não foi só pelas crianças, mas ele brigava sempre pela valorização dos artistas da nossa cidade. Então, queria deixar registrado aqui todo o meu carinho, toda a minha gratidão a toda a família aí, pelo um grande guerreiro, pelo um grande companheiro, um grande amigo, um grande artista que a nossa cidade perdeu no último dia 14. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Continue em discussão a moção do vereador Branco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a moção. Eram essas as matérias a serem discutidas e votadas, senhora presidenta. O senhor está bem? Não havendo mais matérias a serem lidas, discutida e votada, passaremos aos oradores inscritos. Vereador... Não. Vereador Mário Luiz Guide. São os vereadores remanescentes ainda das sessões anteriores. Vereador, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhora presidente, senhora secretária, vereadores, vereadoras aqui presente, público, todos aqueles que nos assistem, funcionários da nossa casa. Nós estamos assumindo a tribuna nessa tarde para apresentar algumas indicações que nós estamos fazendo ao senhor prefeito. Antes, porém, de falar das indicações, nós gostaríamos também de solidarizar com o vereador Branco. Nós apoiamos a sua moção, mas lamentar também a morte do Polaco Ferreira, que é um batalhador pela arte aqui da nossa cidade, pela cidadania, teve sempre o nosso respeito e o nosso carinho, né? Então, também queria aproveitar, eu não tive oportunidade de falar na terça-feira, Osasco completou mais um ano de idade, essa cidade que cresceu tanto e que abrigou pessoas de várias partes do Brasil, né? Osasco é um exemplo do que é essa grande São Paulo, das maiores metrópoles do mundo, com seus 20 milhões de habitantes. Osasco já está próximo de 700 mil, e a cidade que cresceu, desenvolveu e ainda, como toda a região metropolitana, precisa de muitas melhorias, precisa de um esforço grande da classe política, da classe dirigente, para ser uma cidade cada vez melhor para o seu povo trabalhador. Tem um povo trabalhador, construiu as casas, construiu os bairros em condições muito difíceis, mas conseguiu fazer uma cidade muito, muito pujante, né? Nós estamos também encaminhando algumas indicações ali no Jardim Piratininga, na Paula Rodrigues. Nós tivemos uma depressão no asfalto. Nós encaminhamos o pedido ao senhor secretário de obras para que fosse feito esse reparo. E como todos os outros vereadores também, nós estamos preocupados com a questão da limpeza das praças. Ainda a Praça Benedito Lázaro da Silva, ali de Marajó, a do Jardim Piratininga também já teve uma limpeza, mas ali perto da rua Isaías Romildo Neto, perto do 7 de setembro, ainda precisa de fazer limpeza e manutenção. Nós sabemos que esse período do ano é um período que chove muito, o mato cresce mais rápido,
Mas e também estamos cientes, da ontem à tarde nós tivemos a oportunidade de estar conversando com o senhor prefeito a respeito da melhoria de manutenção da nossa cidade. Né? A cidade não é só Osasco, mas toda a cidade sofre essa dificuldade nesse período, né? Que o mato cresce muito rápido, então temos dificuldade de manutenção. Então é necessário que o poder público redobre a sua atenção, o seu trabalho, para poder fazer uma manutenção e manter a cidade o mais cuidada possível. Né? Então, nós acreditamos que isso é uma questão importante para a população. Todo mundo quer ver a sua cidade bem cuidada, bem limpa. Né? Nós continuamos ainda com problema de retirada de entulho. O senhor prefeito deve retomar o projeto da Cidade Limpa, onde é feita uma manutenção, cada semana é feita, além da manutenção que já é feita, é feito um trabalho especial em cada bairro, dando assistência e atenção à população. Nós acreditamos que esse esforço concentrado da Prefeitura, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviço, de Segurança, tudo, saúde, educação, são esforços que ajudam a melhorar a cidade para a sua população. Então, eram essas nossas considerações nessa tarde, senhor presidente. Obrigada, vereador. Continua com a palavra os senhores vereadores. Vereador Dinei Simão. 5 minutos, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, internautas, a imprensa, funcionários dessa casa, boa tarde a todos. Senhora presidente, eu gostaria aqui de dizer mais uma vez que, com relação às nossas indicações, então, já disse uma vez, né, André, que a gente vai para a rua, pega indicação, reivindicação dos moradores, dos munícipes e passa, e muitas delas não são atendidas, nem respondidas. Então, eu estou muito chateado com o pessoal do meio ambiente, viu, Claudinho? Já deixei claro para você isso aí, meu, não tem condições, tá? Não tem condições, a rua onde eu moro lá, eu tenho uma árvore lá que, inclusive, até você tentou me ajudar, eu sei que tem que ter intervenção da Eletropaulo lá, mas tem a parte de baixo lá que o meio ambiente poderia estar nos ajudando lá, e isso daí não está sendo feito. Então, eu estou sendo praticamente massacrado na minha rua, que além de ter uma árvore que está muito envolvendo toda a rede elétrica, eu tenho também lâmpadas apagadas lá, que com certeza estão queimadas, tá? E a Eletropaulo também não toma essa providência. Só que assim, a Eletropaulo, a gente sabe, está fazendo sobre essa parte de transição aí, a gente sabe que talvez mais uns 15, 20 dias a gente vai sofrer um pouco, mas com relação ao meio ambiente, eu estou ficando muito desanimado, tá? Porque não dá. Eu sinto muito, mas ontem nós tivemos um caso aí de uma pessoa que morreu, tá, em São Paulo, né, por conta de um raio que caiu na árvore, o fio ficou exposto em cima do seu carro, foi uma fatalidade, foi. Só que infelizmente, nós já tivemos aqui em Osasco casos semelhantes, que na época até o Alex comentou, e eu tenho um problema, já falei para você hoje, tá? Conversei com o seu Carlos Marques, tem mais de 30 dias, tá? Com relação a um pé de coqueiro. Eu não sei qual o benefício que tem um pé de coqueiro, Bognar, para o meio ambiente. Eu não sei, me desculpa, tá? Você como foi um cara do meio ambiente, mas o pé de coqueiro, se o diâmetro dele é 40, ele está com 10 centímetros de diâmetro embaixo, porque está todo comido embaixo. E eu fiz um pedido há mais de 30 dias. E na época eu liguei para o secretário, que eu não vou ficar ligando para o cara por uma coisa banal. Então, um pé de coqueiro, André, já chegou a cair coco lá, e o pé de coqueiro é muito alto. Então, o pessoal não está vendo o benefício nesse pé de coqueiro. E isso é um dos casos que nós estamos tendo aqui, certo, Cláudio? Então, eu queria dizer que eu estou meio chateado aí, porque eu sei que essa época aqui nós temos muitos problemas de árvores que têm que ser podadas, cortadas. Eu sei que ele é contra corte de árvore, né? Mas nós temos a compensação também, amigão. Certo? Se a pessoa pede para cortar, ela vai fazer a compensação, não é a lei? Então, eu queria deixar bem claro assim, ontem falei de novo com o Carlos Marques, eu gostaria, Claudinha, que você me ajudasse
com relação a esse pé de coqueiro aí, porque ontem ele me atendeu assim por telefone, pediu para passar para a secretária dele o número do protocolo e a resposta que eu tenho até agora é que ninguém foi lá para poder cortar esse pé de coqueiro. Então, você, como tem um relacionamento muito bom com ele, se puder me ajudar, você vai estar ajudando os munícipes. Tá? Então, mais uma vez, eu pedi a tua ajuda, assim como você já foi algumas vezes intervir lá para me ajudar. E queria aqui, André, parabenizar um cara que está sempre acima de qualquer suspeita, né? O Josué. Josué esteve de férias um mês. O cara é tão bom que ele deixou um cara tão bom quanto ele no lugar dele. Então, o Nilton. Eu liguei lá, o Josué estava de férias. Aí liguei para o Nilton, falei, e agora? Esse Nilton, ele foi tão bom quanto o Josué. Então, parabenizar o Josué pelo trabalho que ele faz por nós ali. Tá? E o Nilton me surpreendeu. Ele que me desculpa, tá? A primeira instância eu achei que a gente ia sofrer com a ausência do Josué, mas acho que o importante é isso aí. Ninguém é insubstituível. Porém, é um cara que deixou bem claro, quando não der para ligar para ele, ligar para o Nilton. Então, parabenizar o Josué, não só pelo que ele faz por nós, que até nós brincamos no começo do mandato, briga de quem é esse buraco, de quem é aquele buraco, mas, infelizmente, nós temos um problema, né, doutor? Lá perto do escritório do senhor, lá, João Bem de Moraes. Agora, a briga era assim, a Prefeitura, Congás e Sabesp. Agora descobriu que é a Congás, né? Só que a Congás foi lá, mudou a... Exatamente. Aí eu ligo para o cara da Congás, consegui um contato com o cara, falei, agora é com a Sabesp, então tá a briga lá agora. Quem vai concluir o serviço lá, Aloysio? Por isso, da conversa com o prefeito ontem, tem que saber, né, com quem falar na Congás, porque vão ficar discutindo aqui de quem é aquele buraco. Então, deixar claro aqui o seguinte, eu gostaria que todos nos atendessem como o Josué nos atende. Então, não vou cansar de elogiar esse cara não, tá? Josué, parabéns mais uma vez, tá? Obrigada, vereador. Continua com a palavra os vereadores. Vereador Valdir Roque. Próximo orador. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, público presente, jornalistas presentes, público presente, você internauta, você que está nos vendo aqui pela TV Câmara. Primeiro, presidente, eu queria salientar e falar que o prefeito, ontem, os 18 vereadores, tivemos uma reunião com o prefeito, uma reunião informal, onde nós começamos a apontar algumas dificuldades, mas apontar também soluções aqui em Osasco. E isso é importante. Isso é importante porque é o poder executivo, poder em nome do prefeito de Osasco, Jorge Lapas, e os vereadores, que querem discutir, que querem apontar alguns problemas que tem, mas apontar soluções, que querem dizer que o problema da Zona Norte, o problema da carpinagem, o problema das reformas e as obras que estão aí, quando vão começar a acontecer, isso é importante para nós. Porque nós, vereadores, somos representantes do povo, eleito diretamente, e nós queremos discutir isso com o poder público. E não apenas fazer lei, aprovar lei, moções, honrarias. Nós queremos participar do dia a dia, na discussão, na elaboração, no planejamento da cidade. Porque o vereador, e esses vereadores, na 13ª legislatura que está aqui, é isso? 13ª legislatura, nós queremos mostrar para a sociedade, aqui em Osasco, para os mais de 750 mil habitantes, nessa região, nesse Osasco, que tem um pouco mais de 65 quilômetros quadrados, cortado por várias rodovias, que nós queremos participar da grandeza e da pujança que Osasco tem. Por isso que foi importante esse pedido que nós fizemos, dessa discussão com o nosso secretário Valdir Ribeiro e também com o nosso prefeito Jorge Lapas. Uma conversa informal, mas cobrando, discutindo, elaborando, planejando e falando da importância do Poder Legislativo na discussão e nos andamentos daqui dessa cidade tão maravilhosa que é Osasco. Outro presidente, e chegou o nosso presidente Jair Assaf, mas a minha presidente está aqui, Karen Gaspar, é dizer de um ato importante que houve ontem, às 18 horas, na Sala Osasco, onde
se reuniu vários movimentos sociais de habitação organizados. Movimentos de habitação organizados. Não são os que são, que têm pessoas cadastradas na Prefeitura de Osasco. São movimentos organizados pela sociedade civil. Dentre eles estava Viva Quitaúna, Mundo Novo, Cooper Oeste, 1º de Maio, onde nós discutimos, aliás, onde foi assinado a transferência da posse da área que tem em Quitaúna para o movimento Viva Quitaúna, onde será feito 208 apartamentos. Estava reunido mais de 400 pessoas que são das associações, onde o prefeito Jorge Lapas, com a parceria da presidente Dilma, com parceria do Jorge Lapas, nosso prefeito, juntamente com as associações organizadas de habitação, fizemos ali uma discussão da importância da habitação na região oeste. Não é só Osasco. Não, é Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do Parnaíba, Pirapora. Isso foi importante. Foi importante para dizer o seguinte: o movimento organizado tem como dialogar com o poder público. Movimento organizado tem que ser cadastrado. Aí você tem verba federal, verba estadual. Tanto que eu quero dizer aos nobres vereadores de oposição, uma oposição contundente, liderada por novo vereador André Sacco, o De Paulo e o Bognar, que a semana retrasada, se não me engano, fomos conversar na habitação do governo, do Geraldo Alckmin, falar um pouco da verba, que eles têm um projeto também, que é quase o mesmo projeto de Minha Casa Minha Vida. E nós vamos conseguir também uma verba lá, verba do Geraldo Alckmin, do governo do Estado de São Paulo, mais da Dilma, do governo federal, e mais com a parceria do governo municipal. E vamos construir de imediato, junto com a Caixa Econômica Federal, que está conduzindo isso, 208 apartamentos. Isso é importante para mostrar a organização dos movimentos sociais. Movimentos sociais, no século XXI, tem que ter organização para querer as coisas e reivindicar, e não pode ser no peito. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Próximo orador, vereador Cláudio da Locadora. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui a nossa presidente Karen e dizer a ela que ela ficou muito bem aí como presidente. A mesa, os vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa, funcionário aqui da casa. E dizer que eu estou muito feliz no dia de ontem, ali no Jardim Bonança, junto com a sociedade civil, moradores, Mário, associações ambientalistas, crianças da escola, né, que foi convidado pela prefeitura, a imprensa estava lá presente também. Ontem ali no Parque do Bonança foi feito reflorestamento, uma parte do reflorestamento daquela área. E confesso a vocês que quando eu cheguei lá, eu fiquei muito triste com a cena que eu vi, a cena de destruição. Como o homem tem o poder de destruir as coisas, né? Ainda mais o meio ambiente, que é um momento que a gente estamos sofrendo muito por causa das desmatações que está ocorrendo no nosso país. Mas ontem, junto com a sociedade civil, como eu já disse aqui, com as crianças, pegamos essas crianças, Bognar, né? E foi feita uma palestra antes com elas, explicando para elas a importância da árvore no meio ambiente, e foi um sucesso, né? Voltei com o coração muito mais aliviado, né? E ontem ali, à tarde também passou o nosso prefeito também, que foi lá fazer o seu ato, foi lá a plantar uma árvore ali também, e plantamos ontem quase 1.000 árvores, não chegou às 1.000 árvores, né? E dessas 1.000 árvores, muitas árvores nativas, né, e frutíferas, né? E saí também muito feliz lá de ontem também, porque começou a chover. Isso é bom, né? Fizemos um plantio, então ela precisa de água. E outra coisa também, muitos arbustos que foram derrubados lá também, né? Eu vi ali começando a brotar. Então, quero parabenizar aqui
toda a população, moradores que tiveram lá ontem também. Parabenizar o nosso prefeito Jorge Lapa por esse ato, parabenizar o nosso secretário de Meio Ambiente, toda a sua equipe que estava ali ontem, e quem ganha com isso, com certeza, somos todos nós, aqueles moradores ali da região que preservam aquele lugar, que ali antes, né, quem é morador ali sabe, principalmente os moradores ali, os vereadores da Zona Norte, sabe que ali era um belíssimo clube de campo antigamente, né? Até o nosso prefeito Jorge Lapa estava com a sua carteirinha, né? 71, se eu não me engano, que ele falou, tem lá, é sócio ali. Então, parabenizar o nosso prefeito Jorge Lapas, parabenizar o nosso secretário de Meio Ambiente e toda a população, principalmente os moradores que abraçaram aquela causa e estavam lá dando a sua contribuição, plantando árvores ali para a gente poder amenizar toda aquela situação. Era isso que eu tinha para falar no dia de hoje, presidente. Obrigada, vereador. Continuam com a palavra os senhores vereadores. Vereador Jair Assaf, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhora presidenta, prazer imenso estar nessa tribuna com Vossa Excelência na presidência. Senhores vereadores, componente da mesa, os demais vereadores, público aqui presente. Eu já estava com saudade da tribuna, então quero deixar aqui encaminhado 2 proposituras que eu recebi. Eu entendo que uma delas é grave. Eu estou aqui com algumas fotos de um prédio que pertencia à Unifiel, na Avenida Santo Antônio, ao lado da pizzaria Fratelli, e esse prédio está abandonado. Ele está semi-destruído. E o que é pior, os vizinhos daqui, os documentos, estão com dengue. Tudo indica que a dengue atingiu os vizinhos que moram ali. E eu estou com os atestados do médico, estou com a receita médica, tudo aqui. Então, o que nós estamos pedindo? Para a Unifiel providenciar, ou faz a demolição, ou dá um outro destino, ou faz uma reforma para que possa oferecer aquele prédio e colocar ele à disposição da comunidade. Não sei de que forma, é uma entidade, ela tem o patrimônio dela, mas também o patrimônio não pode causar prejuízos para os vizinhos. Então, eu vou diretamente entregar isso ao prefeito, vou também na Unifiel, para ouvir se eles realmente querem colocar um ponto final naquela situação, se vão dar um andamento daquele prédio, ocupar com outros, seja com a escola, ou seja com o escritório, ou vão derrubar para construir outro prédio. Mas o que é importante é acabar com a sujeira e o abandono que se encontra aquele local. Eu passei pessoalmente, eu recebi ontem, e passei pessoalmente ontem à tarde para verificar o que está ocorrendo com o prédio que é da Unifiel. Então, nós vamos ser portador desses requerimentos, dessa situação que aqui está constando diretamente o que está se passando. Vamos entregar na Unifiel e vamos trazer aqui a semana que vem, se eu conseguir, algumas informações para dar ciência aos senhores vereadores do que realmente está ocorrendo. O que não é possível é ficar aquele prédio abandonando e atingindo a saúde pública. Não tenha dúvida que eu estou aqui, depois eu ia até mostrar para o doutor André, com os exames que a família fez e constatou a dengue, e eles são vizinhos do prédio. Então, não é só aquela vizinhança que está sendo prejudicada, pode ser, já que nós estamos num período muito perigoso, isso pode avançar e atingir ali toda a comunidade. Nós temos informações que a Unifiel já sabe da situação, mas ela precisa resolver. Se derruba, se reforma,
ou se conserva, é isso que nós queremos. Se conservar, o patrimônio é deles, faz o que quiserem, mas que dê atenção para a vizinhança, para os vizinhos. Eles estão prejudicando as famílias que residem ao lado. E, por outro lado, uma coisa bem melhor, eu recebi também um abaixo-assinado que está sendo entregue ao prefeito para que a prefeitura faça uma área de lazer, já que os moradores, por iniciativa própria, já plantaram árvores, os moradores conservam, praticamente a área de lazer já existe, que é na rua Silvério Sasto com a rua José Carlos Catano, ali na Vila Iara. Eu tive a oportunidade de olhar as fotos que a comissão vai entregar ao prefeito hoje e vi que está uma maravilha. Está de acordo com o bairro. O bairro é um bairro antigo, bairro tradicional, as áreas públicas ali foram entregues, seja para uma entidade ou seja para a igreja, mas essa área que os moradores, por iniciativa própria, foram conservaram até então, eles querem que a prefeitura oficialize a área de lazer. Oficializando a área de lazer é que os moradores querem, estão satisfeitos. Então, nós vamos entregar para o prefeito, independentemente dos moradores, que é justo, que eles vão entregar realmente. Eu também vou fazer um requerimento para ficar que esta casa é solidário à reivindicação que os moradores da Vila Iara querem. Preservar aquela área pública como área de tanto uma praça, que eu acho que é mais difícil, é muito melhor uma área de lazer, colocar equipamentos públicos para que a juventude e as famílias possam desfrutar de uma área que está muito bem conservada pelos moradores. Eu quero antecipadamente cumprimentar, pedir desculpa aí pelo que passamos no nosso tempo, mas eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, meu presidente. Antes de continuar com a palavra dos senhores vereadores, eu quero pedir para o presidente da casa assumir seu posto. Muito obrigada a todos os vereadores. Eu agradeço a participação da vereadora Karen Gaspar e nós vamos conceder a palavra ao vereador do PSDB, De Paula. Vossa Excelência tem 5 minutos para usar a nossa tribuna, com vários quilos de documento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, os funcionários da nossa casa, os internautas que nos acompanham. Senhor presidente, eu quero aqui lamentar a situação da administração da nossa cidade. Recebi um documento, senhor presidente, que diz o seguinte: devido à falta de espaço físico para arquivamento e sem as respectivas respostas da prefeitura, estamos devolvendo as indicações em epígrafe do ano de 2013. Gostaria que Vossa Excelência peça para que a TV Câmara mostre aproximadamente aqui o número de indicações, que chega a 2.000 indicações do ano de 2013, que a administração do nosso município não dá aqui resposta para o nosso povo. São aproximadamente 2.000 indicações do ano de 2013 que essa administração não dá resposta para o nosso povo. Veja que é 2013, 2014. Me devolveram em 2015. Vou citar aqui várias dessas indicações que consideramos, ilustre vereador Sebastião Mognar, de extrema importância para o nosso povo, para a melhoria da vida do nosso povo que vive na nossa cidade. Que está no meio dessas indicações que não vieram resposta. Está um farol na avenida, uma solicitação de um farol na Avenida Brasil com a Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro do Jardim Rochdale. Consideramos de muito importante
e 2 anos essa administração não tem capacidade de responder. Então, lamentável essa situação. A limpeza do Braço Morto, do Tietê, do Ribeirão Vermelho, do Buçocaba. Veja bem o sofrimento do nosso povo que passa na nossa cidade. Uma chuva alaga os moradores do Roxidale ali, sofre e sofre muito. E está no meio dessas 2.000 indicações e essa administração não responde. Então, isso nós entendemos que é uma grande falta de compromisso com o povo da nossa cidade. Eu estou muito indignado com essa situação, aproximadamente 2.000 indicações que a administração não responde e não resolve. Porque o que nós precisamos, podia até que não me respondesse, mas que resolvesse a situação, porque é lamentável essa situação. Criam aí 2 secretarias meio, aumenta o custo do nosso povo, mas o benefício não volta. Vejam bem que no ano de 2013, eu lembro aqui, de 19 vereadores, quase todos os vereadores assinaram a volta das regionais. Até hoje, ilustre vereador doutor André Sacco, continuamos aguardando essa resposta. É mais uma resposta que essa administração deixa faltar com o nosso povo. No meio dessas indicações tem também que fosse feito um estudo para transformar em mão única a Rua Bem-TV, ali no bairro do Jardim Marieta, que os moradores cobram e cobram com razão, Sebastião Bognar. Porque esses dias eu estava lá, quando ia descendo o ônibus e vinha subindo uma carreta, e os moradores ficaram ali cobrando e cobrando com razão. Então, 2 anos, essas indicações estão no meio dessas 2.000 que até agora não tem resposta para o nosso povo. Então, solicitar da administração que tome uma providência, porque o nosso povo paga o imposto mais caro do país. No meio dessas indicações também tem a indicação que seja cumprida a Lei 4029/2006, que estão dizendo aqui que não vale, eu não vou falar, mas é de autoria de um vereador da base, e nós entendemos que quando não cumpre essa lei, eles estão querendo esconder alguma coisa, porque a lei é uma lei simples, mas de extrema importância. Aumenta um pouco de som aqui, porque fala quando inicia a obra, o valor da obra e quando terminará. Quanto tempo demora? Porque são várias as placas que você vê por aí, prefeitura trabalhando. Agora a placa com o valor da obra, quando inicia e quando vai terminar, isso eu não tenho visto. Então o município está descumprindo uma lei que nós entendemos que é importante para o município. Porque o cidadão que paga o imposto mais caro do país merece respeito com o dinheiro que é gasto, com o dinheiro que é tirado do nosso povo. Então, lamentar essa situação, aproximadamente 2.000 indicações, que a administração devolve sem resposta. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde. Muito bom, vereador. Nós passamos a palavra ao vereador doutor André Sacco. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, vereador. Meu caro presidente vereador Jair Assaf, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Meu caro amigo vereador De Paula, é motivo, sim, de muita indignação a atitude e o comportamento da prefeitura em devolver as indicações de 2 anos atrás e sem resolvê-las. É virar as costas para o legislativo, é virar as costas para o povo. E a prefeitura não responde só às indicações. A prefeitura também não responde aos requerimentos e às dúvidas que o legislativo tem na aplicação do recurso público pela administração municipal. Eu quero aqui exemplificar no requerimento que nós fizemos, solicitando informação a respeito da construção da Alameda Parque, que interliga a Avenida General Newton Stilac Leal com a Marechal Edgar de Oliveira, em Quitaúna. Nós anunciamos aqui, nesta casa, a catástrofe anunciada lá naquela avenida.
quando, mesmo antes da sua inauguração e na primeira chuva, meu caro vereador Mário Luiz Guidi, alagou as casas da Avenida General Newton Stilac Leal, melhor, da Edgar Marechal de Oliveira. Marechal Edgar de Oliveira. E nós mostramos aqui, nós trouxemos as fotos. Eu gostaria que a assessoria da casa, senhor presidente, pudesse mostrar. Atenção, TV Câmara. Está aqui, cheio de barro. Água que descia de um declive de mais de 30 metros, de uma avenida de 500 metros construída ali no Quitaúna. Inauguraram, nós pedimos aqui a suspensão da inauguração, porque não tinha canalização de águas pluviais, não tinha boca de lobo, assim como a Primitiva Bianco, aqui denunciada pelo vereador Bognar. Depois da inauguração, na segunda chuva, pediria mais uma vez, senhor presidente, que mostrasse, depois do alagamento das casas, com 1,5 metro de água dentro das casas, na Marechal Edgar de Oliveira, a prefeitura constrói uma mureta de sarjetões com barro para impedir o fluxo da água nas casas na parte baixa. Pois bem, nós denunciamos mais uma vez, pedimos à prefeitura a responsabilidade técnica daquela obra e a prefeitura nega peremptoriamente quem construiu e quanto gastou. Dinheiro esse do nosso povo. E as chuvas continuaram, alagando as casas lindeiras na Marechal Edgar de Oliveira. E agora a prefeitura reconhece a incompetência realizada naquela obra. E gostaria que a TV Câmara mostrasse com um foco mais próximo, para mostrar que a prefeitura reconheceu o erro. E agora está colocando os tubulões para fazer a drenagem de água pluvial. Um gasto enorme, uma obra mal feita, mal projetada, feita de forma única e exclusiva para propaganda, para fazer apologia à administração e à construção da Universidade Federal, que há mais de 7 anos, só promete, só promete, só promete. Parece o projeto 171 enganando o nosso povo. E aqui está mais uma vez, a foto mostrando hoje as tubulações de água pluvial para corrigir esta obra que demonstra exatamente como é a administração incompetente, inacabada, que só faz propaganda e nenhuma ação produtiva para o nosso povo. E nós queremos perguntar, meu caro vereador Josias, minha cara vereadora Andréa Capriotti, do PSD. Vereadores tão atuantes nesta Casa de Leis. Nós queremos saber, e através do requerimento, qual é o custo que uma municipalidade vai ter no investimento e na correção dessa obra. Quem vai pagar? O povo, mais uma vez? Ou nós temos que responsabilizar aqueles que fizeram a obra? O engenheiro que assinou a ART, que é a assinatura de responsabilidade técnica da obra. Então, senhor presidente, nós estaremos apresentando o requerimento nesta casa, solicitando informação, e gostaria muito que o Legislativo aprovasse de pronto esse requerimento, que não fosse mandado para as calendas, como é de costume nesta casa. Porque o povo precisa saber aonde está sendo aplicado o dinheiro pago com o suor dos nossos trabalhadores. Eram essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando com os oradores inscritos no expediente, com a palavra o vereador Toniolo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereador Jair Assaf, na sua pessoa, saudar toda a mesa aqui presente, saudar os demais colegas vereadores, ao público presente, à imprensa. Nós estamos utilizando, senhor presidente, a tribuna nesta tarde
para apresentar algumas indicações e que vão ao encontro aí das necessidades da nossa população, que nos procuram para que a gente possa estar apresentando essas indicações. Uma delas aqui que a gente apresentou já foi concluída. Eu quero agradecer, inclusive, ao secretário por ter já providenciado a limpeza ali da rua da Praça da Massal Miura, né, que já está totalmente limpa. Mas nós apresentamos durante a semana, na terça-feira e hoje nós estamos apresentando, senhor presidente, uma solicitação para limpeza e capinação e limpeza da Praça dos Levitas, ali no Jardim São Vítor, também da avenida ali do Kenkichi Shimomoto, lá em cima no Jardim Belmonte, da mesma forma da Rua Veneza e Rua Brasília. Nós estamos pedindo a limpeza e capinação, que essas ruas tem uma praça na lateral e está muito complicada. Também ali na Teodoro de Souza Brandão, mais uma vez aí pedimos que fosse feita a limpeza daquela praça, atrás do posto de saúde, uma vez que ali tem com um índice muito grande de carrapato e outros bichos nocivos ali à saúde animal e pessoal também. Então a gente está pedindo para que seja feita ali com urgência. E apresentamos também um pedido de poda de árvores ali na Rua Estrela e na Dolores do Piano Moioli. São árvores que estão colocando em risco ali a integridade das famílias que por ali residem e passam, e a gente pediu que seja feito a poda dessas árvores. Da mesma forma, estamos pedindo a implantação de uma lombada na Avenida dos Trabalhadores, à altura do número 9, por solicitação dos moradores lá daquela região, né? E também colocação de uma academia ao ar livre nessa mesma rua, né? E também uma implantação de uma lombada na Estrada das Margaridas ali, por solicitação também dos moradores. Mas eu gostaria de dar ênfase aqui a uma solicitação, já que o nosso amigo Josué, como foi dito aqui pelos colegas vereadores, tem atendido a comunidade, aí tem atendido os vereadores, tem atendido a nossa população, é um amigo da gente, o pessoal da Sabesp, a gente tem um carinho muito grande por já ter sido de lá, ter trabalhado na CAEM, a gente tem um apreço muito grande por eles. Mas eu estou com um problema muito sério, que é um buraco na Rua João Alves Pedroso, altura do número 7, na Fazendinha, que está lá causando um transtorno muito grande. Os carros não conseguem passar nessa avenida e precisa urgente de um serviço que a Sabesp possa ir lá verificar o que está ocorrendo, né? E poder... O vazamento em si já foi sanado, só que precisa consertar a rua, porque os caminhões, os carros que precisam entrar na avenida não conseguem, na rua, né, João Alves Pedroso, não conseguem transitar em virtude da questão do buraco. É um buraco que se solapou e ficou muito grande, então tem causado um problema muito sério. Então eu queria, se nós fizemos o ofício já encaminhado à Sabesp, mas eu queria, já que o Josué é parceiro dessa Câmara Municipal, é parceiro da cidade de Osasco, eu queria pedir a ele que agilizasse aí uma ida de um pessoal técnico ao local lá na Rua João Alves Pedroso, número 7, lá na Fazendinha, e desse aí uma olhada na situação que está esse local lá, para que possa realmente a gente tomar uma providência. E também agradecer aqui ao João Góes, que é o secretário de Trânsito da nossa cidade, que atendeu aí algumas solicitações dessa Casa de Leis, minha, a Andréia também já havia solicitado, a vereadora Andréia, que é a implantação de uma uma travessia para os alunos da Escola São Paulo da Cruz, ali na Avenida Internacional, na travessa, na altura da Rua Gil Vicente. Então, foi implantada ali uma travessia para os alunos da Escola São Paulo da Cruz. Era uma solicitação muito antiga desta casa e o secretário providenciou esse pedido e nós queremos agradecer, portanto, ao secretário, vereador licenciado dessa casa, João Góes. Senhor presidente, eu que agradeço
Obrigado aí pela oportunidade de apresentar os nossos requerimentos. Vereador, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Bognar. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereador Jair Assaf, que foi antecedido aqui pela vereadora Karen Gaspar, na sessão de hoje, senhores vereadores, imprensa, público presente, todos aqueles que estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal. Senhor presidente, eu também quero falar de meio ambiente nessa cidade. E ao contrário de alguns vereadores que vieram falar aqui que o meio ambiente não faz sequer as podas necessárias que são solicitadas aqui pelos vereadores, eu quero falar do corte indiscriminado de árvores nessa cidade. Alguma coisa está errada, senhor presidente, senhores vereadores. Porque quando a gente tem aqui um pedido da população, uma solicitação de morador simples e humilde, aí vem a resposta de que depende da Eletropaulo. Como coisa que não existisse a Secretaria do Meio Ambiente nessa cidade. A administração não existe nesse sentido. E nós não precisamos ir na periferia, senhor presidente. Aqui no centro da cidade. Na Avenida Santo Antônio. Na frente da Catedral da nossa cidade. Quase uma dezena de árvores foram assassinadas ali, porque aquilo é um assassinato. Aquilo é um assassinato! E a administração municipal está cega, não enxerga, não vê o que se passa na nossa cidade. Quase uma dezena de árvores cortadas no nariz da administração. E a administração da cidade não tem a capacidade de fiscalização. E todo mundo sabe, não precisa ser um expert para saber, aquelas árvores foram cortadas não porque tinha algum problema, mas aquelas árvores foram cortadas porque ali vai sair um empreendimento imobiliário. Só por isso cortaram as árvores. E a administração faz vista grossas a tudo isso. Por isso, senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos entrando com um requerimento nessa Casa de Leis, para que a administração possa responder a esta casa algumas perguntas com relação a esse caso. E não adianta só responder, precisa ter a responsabilidade de não deixar acontecer isso no município. Porque se a administração foi lá e deu o laudo de corte, essa administração está sendo conjunta, ela está sendo conveniente com a situação. Se o corte das árvores foi feito sem autorização dessa administração, pode fechar e ir embora para casa, porque não tem capacidade de fiscalização. É assim que nós temos que ver esse fato, porque não é concebível que uma cidade que tem tão poucas árvores, e de repente, quase uma dezena de árvores é cortada num dia só, no mesmo lugar. Não é concebível, não é aceitável que isso possa acontecer. Nós vimos aqui uma denúncia do ilustre vereador André Sacco, algum tempo atrás. Nós tínhamos ali, no Piratininga, na chamada Praça das Monções, nós tínhamos ali uma árvore, uma seringueira, com mais de 60 anos de idade. E a administração foi lá, a própria administração foi lá cortar a árvore. E botou a árvore no chão. E não teve vergonha de vir aqui dizer que estava colocando em risco os carros que por ali passavam. Porque da árvore na pista, mais de 10 metros de distância. Está pensando que todo mundo é besta para ficar com conversa desse jeito? Não é, não.
tem que ter responsabilidade. O prefeito tem que saber dessas coisas. A administração tem que saber o que está ocorrendo no município. Um município que tem só 67 quilômetros quadrados, tem mais de 700 mil habitantes, 11 mil habitantes por quilômetro quadrado. E, de repente, uma dezena de árvores é cortada no nariz da administração. Meu tempo se acabou, senhor presidente. Eu voltarei ao assunto oportunamente. Hélio Lins, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores e vereadoras. Cumprimentar a imprensa local e o público presente, telespectadores e internautas. Presidente, como de costume, nós trouxemos algumas reivindicações da nossa população para discutirmos nessa tarde. E eu observo que muitos vereadores apresentaram aqui demandas relacionadas à manutenção da nossa cidade. Ontem nós tivemos uma reunião muito produtiva com o prefeito, o secretariado, muitos vereadores participaram, e onde a gente teve a oportunidade de justamente solicitar a retomada da Operação Cidade Limpa, né, dos multirões de limpeza, onde diversos serviços da administração pública municipal visitam uma região, né, e fazem o roçamento, retirada de lixo, entulho, desobstrução de boca de lobo, operação tapa-buraco. E a gente tem conversado muito aqui na Câmara Municipal que isso é um problema comum, né? A gente solicita para o nosso prefeito, né, para o nosso secretário de obras, e acredito que já nesse próximo mês a gente deve ter retomado as operações em toda a nossa cidade, né, para garantir uma manutenção mais adequada, mais rápida e que a gente possa ter um bairro mais agradável de se viver. Em segundo lugar, eu queria falar sobre o pronto-socorro do Jardim da Abril. Eu, desde o meu primeiro dia que eu tive a oportunidade de pisar aqui na Câmara Municipal, eu venho batalhando, sempre tive o apoio dos meus colegas vereadores, dos comerciantes daquela região, né, dos moradores, em prol dessa luta que é a conclusão dessa obra. E, finalmente, eu digo finalmente, porque foram mais de 10 anos, né, de luta, e finalmente essa obra vai ser entregue juntamente com o nosso prefeito, a Câmara Municipal, toda a comunidade, no próximo dia 28, que é sábado, às 18 horas, no Jardim da Abril. E eu queria falar que a luta somente tem uma etapa de conclusão, porque muito mais do que entregar uma obra de concreto, é depois lutar pelo bom funcionamento, que tenham equipamentos profissionais, né, que tenham bom atendimento para a população e que aquele local possa salvar muitas vidas na nossa cidade, que seja um local realmente abençoado. A gente que tem andado muito aqui na nossa cidade, a gente percebe que é uma das principais demandas da nossa população é a saúde e a segurança pública. E a gente, como representantes aqui da população no Legislativo, a gente tem feito o nosso papel. Nós temos cobrado as autoridades competentes, né, seja do Executivo, seja quando é a segurança pública, outras esferas estaduais, Secretaria de Segurança Pública, e assim a gente pretende continuar contribuindo e colaborando com um bom desenvolvimento da cidade de Osasco. Eu queria encerrar meu tempo aqui, presidente, falei que não ia usar os 5 minutos, respeitando o tempo regimental, reforçando o convite para todos aqueles que nos acompanham. Osasco vai ganhar uma grande unidade, um grande equipamento público de saúde, e eu acho muito importante a população ir conhecer ali no Jardim da Abril, próximo ao Rosa Bonfiglioli, ao campo do Santa Cruz. Vai ser uma unidade que, se Deus quiser, vai atender muito a nossa população. Eram essas minhas palavras na tarde de hoje. Agradecer o empenho da administração aí do nosso prefeito Lapas nessa conclusão. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Aloísio Pinheiro. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Os demais inscritos ficarão para a próxima sessão ordinária. Quero desejar boa tarde a todos. Senhor presidente, eu trago à tribuna hoje vamos dizer assim, um plágio, né, daquilo que está funcionando, está sendo bom, que eu acho que é esse o papel do vereador, verificar onde as coisas estão funcionando positivamente, não importa a cidade,
e trazer para nós. Hoje eu estou apresentando aqui, já encaminhei para o Executivo informe de indicação, para que a nossa Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana ela estude a possibilidade da implantação de faixa de segurança em X, como nós já temos algumas experiências na capital, e as vantagens, os testes com essas faixas estão mostrando que existe uma grande vantagem para o pedestre, como, por exemplo, além das faixas de segurança, acompanha um conjunto de informações ao pedestre. Por exemplo, quanto tempo ele deve levar para atravessar aquela faixa a partir do fechamento do semáforo. Então, foi um estudo bastante técnico, feito pela CET na capital, e que nós estamos sugerindo ao secretário João Góes, ao nosso prefeito, para fazer o estudo nos principais pontos da nossa cidade, cruzamentos como a Avenida dos Autonomistas com a Salim Bechara, e assim por diante, os principais cruzamentos. E o interessante é que essa faixa, o estudo está mostrando, que ela proporciona mais segurança ao pedestre na travessia. Por quê? Porque na faixa convencional, quando ele vai, dependendo do lado que ele vai fazer a sua travessia, ele precisa atravessar duas avenidas, por exemplo, ou duas ruas. E essa faixa permite que ele faça apenas uma travessia, para chegar até o ponto desejado. Então, tem um conjunto de questões interessantes que eu estou sugerindo, portanto, que a nossa secretaria estude. O pedestre, lá, por exemplo, o estudo já mostrou que o pedestre ganha 28 segundos na travessia, e o tempo médio de travessia em 2 etapas é de 89 segundos. Na diagonal, cai de 89 segundos para 61 segundos. Então, é bastante interessante, vale a pena o nosso secretário João Góes estudar a possibilidade para que possa ser feita a implantação. Foi feito, por enquanto está em teste, lá no Viaduto do Chá, na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, e outras. Aqui tem, por exemplo, uma foto mostrando como que fica essa faixa, se a TV Câmara conseguir mostrar aí. Então, nós temos cruzamentos grandes aqui na nossa cidade, muito movimentado, que seria possível, portanto, implantar essas faixas e com a sinalização dando algumas informações importantes para o nosso munícipe, garantir a sua travessia com mais segurança. Uma outra questão, temos aí um conjunto de reclamações de alguns vereadores. Primeiro dizer, senhor presidente, senhores vereadores, todos os anos, nessa época, entre dezembro e março, nós sabemos, aliás, esse ano está atípico, mas se observarmos, especialmente a partir do dia 10 de fevereiro, começou a ter uma intensidade maior de chuvas, mas choveu também em janeiro, seja pouco ou não, e a gente sabe que, historicamente, dizia ontem, por exemplo, o vereador Cláudio Locadora, que ele tem bastante experiência nisso, que nesse período o mato cresce de 3 a 5 centímetros ao dia, aliás, de 3 a 5 centímetros ao dia. Quer dizer, então não é uma coisa muito fácil de controlar. Essa situação ela tende a ser bem enfrentada pela nossa Secretaria de Obras, que já está ampliando as equipes de capinagem e roçagem, porque é o único jeito. O problema é que quando você começa no Jardim Conceição, lá, por exemplo, na Helena Maria, já precisa fazer. Quando faz na Helena Maria, precisa voltar para o Conceição, em função do período, que o mato, a grama, enfim, o capim, eles gostam exatamente de duas coisas que está acontecendo muito. Muito sol e chuva. Então, é evidente que é uma situação temporária e que a administração está tomando todas as medidas para poder melhorar. Uma outra questão que foi colocada aqui pelo vereador doutor André, a prefeitura também está tomando todas as medidas possíveis naquela questão lá da Avenida Parque, porque ali, no vereador, tem o lado direito da avenida, quem olha de frente para o terreno para o lado direito, ali tinha uma espécie de um talude,
onde vai ser construída uma unidade básica de saúde. Mas o projeto da obra para essa futura creche, é uma unidade básica de saúde, uma creche. O que aconteceu? A empresa entendeu que precisava fazer uma terraplenagem mais baixa. E isso trouxe, consequentemente, problemas para a questão da vazão das águas ali. Por isso que a prefeitura não teve outra saída agora, a não ser fazer obras complementares para resolver o problema. E é isso que está sendo feito. Obrigado. Queremos dar ciência aos senhores vereadores e ao público em geral que amanhã, sexta-feira, às 11 horas, teremos início da audiência pública para a prestação de contas do terceiro quadrimestre, com a presença dos representantes da Secretaria de Finanças. Vamos, antes de encerrar, além da sessão solene que teremos hoje à noite, a partir das 19 horas. Vamos encerrar, mas antes de encerrar, vamos observar um minuto de silêncio, a pedido do vereador Branco, pelo falecimento do senhor José Vieira Ferreira, popularmente conhecido como Polaco. Dentro de 15 minutos, nós daremos início à sessão da ordem do dia. Está encerrada a sessão do expediente. Maluco Beleza, vereador Branco, vereador Rogério Silva, vereador Rogério Lins, vereador Sebastião Bognar presente, vereador Valdir Roque, vereador Valdomiro Ventura. Segunda chamada para os que não responderam. Vereador Alex, da Academia, vereador Aloysio Pinheiro, vereadora Andréa Capriotti, vereador Toniolo, vereador Batista da Comunidade, vereador Dinei Simão, vereador Cláudio da Locadora, vereador Jair Assaf, vereador Josias da Juco, vereadora professora Mazé, vereador professor Mário Luiz Guide, vereador Maluco Beleza, vereador Branco, vereador Rogério Silva, vereador Rogério Lins, vereador Valdir Roque, vereador Valdomiro Ventura. Senhora Presidente, 4 vereadores responderam à chamada. Obrigada. Vereador Dr. André Sacco, na secretaria. Não havendo número regimental, declaro encerrada a presente sessão. Quero agradecer a todos aqui presentes, a presença e aos vereadores. Obrigada.